Esqueço! Mas é pra ficar no... Brigas, lixo, um espelho quebrado e um ladrão, assim, sei lá, isso aqui. Jesus, em teu nome curamos, expulsamos demônios, em teu nome fizemos tudo. Ele vai falar assim, ó, nem conheço vocês. Portanto, não conheço vocês. A natureza obedece ele, o mar escuta ele. E eu fico assim... Eu tô no Instagram, tipo assim, eu tô perdendo essa história, um Deus incrível pra estar no Instagram. Né, gente? Vamos começar a semana. E alguém fez a semana de oração que a gente... Eu fiz também. Gostaram de fazer? Gostei. Orar? Então, tem mais uma coisa que a gente vai fazer essa semana, né? Pra gente conseguir manter a nossa constância com Deus e tal. Eu fiz um devocional pra nós de 7 dias. Então, a cada dia vai ter uma mensagenzinha e uma oração pra refletir, né? Cadê? Aqui. Então, o nome do devocional é Buscando Intimidade e Relacionamento com Deus. Então, vai ser por 7 dias, de segunda até sexta. E a gente vai ter vários temas, assim, pra refletir e orar. Eu vou ter até louvor pra ouvir. E esse aqui eu imprimi, só pra vocês darem uma olhada, assim, depois. Porque eu vou ter um de papel também, porque eu prefiro escrever e anotar do que ver online, assim, né? Mas como eu não consegui imprimir tudo hoje, eu vou dar esse aqui pra ti. Porque como eu vejo eles todos os dias, eu consigo entregar depois. Mas aí eu acho que era isso tudo, né? Pronto. Então, é isso. Hoje eu vou dar a palavra. A gente organizou, nesse tempo que o Edu vai ficar fora, eu falei com o Henrique para ele ficar mais fixo nas mensagens, assim, porque o Henrique ele sabe falar a palavra bem, né? E ensinar, bastante parecido com o Edu, então eu botei ele mais dias, assim, né, e quem quiser também, perguntei pra todo mundo, assim, quem que sente no coração de falar uma mensagem, e aí é só avisar, né, daí semana que vem é o Henrique, depois é o Henrique, depois é o Tá certo. É tudo? Porque eu acho que ele tem mais facilidade, assim, de pegar, eu sinto que ele tem mais uma calma, assim, do Espírito Santo, né, de falar de temas com muita clareza. Então, acho que ele mais fixo, assim, né, por exemplo, essa vai ser a primeira vez, né, eu me preparei, mas pra próxima eu vou ter que, eu fico muito nervosa, pensando e tudo, então eu acho que no momento eu me encaixo mais com dinâmica e enfim, né, mas o Henrique eu sinto que ele tem esse discernimento, essa maturidade já, então... o Henrique tá mais firme, assim, né, de nós todos, eu sinto isso. E também, mas claro, né, vai ter Gustavo também, o Gus, trazendo temas complexos, porque ele estuda teologia, eu acho que ele trancou. Mas ele tem vários livros, assim, aprofundando a palavra de Deus, assuntos bem complexos, então coloquei alguém fixo porque é alguém que vai ter compromisso, sabe? Sim. Se eu fosse ficar nervosa, eu ia... Sabe, quando a gente sente aquela coisa, eu não sei se eu vou me comprometer. Então, mas quem sentir também isso pode falar comigo, com o G2 no grupo, né? Eu quero, eu sinto, eu consigo. E aí a gente coloca um dia, assim, né? Então, até o Edu voltar. E, então é isso. Alguém quer compartilhar alguma coisa da célula? Alguma dúvida? Sugestão? Não? Então vamos pro louvor. Palma para Jesus, o merecedor de tudo agora. Agora a gente vai para a dinâmica. Quem que vai fazer a dinâmica até agora? Manu e o Henrique. É a Manu? Então, gente, primeiro temos aqui 4 caixas. Quero que todos olhem as caixas muito bem. Tá? Todo mundo tá olhando as caixas. Fê, o que você acha de cada caixa, assim, você olhando? Eu acho umas mais simples e umas mais para presente.
assim, umas que são embalagem de alguma coisa que tu comprou. E umas caixas mais bonitas. Sim, tá. Tá, escolhe uma caixa. Escolher. Eu gosto dessa aqui. Tá, pode pegar. Escolhe uma caixa. A que você olhar assim, você fala. Essa. Tá. Gus, pega uma caixa. Jogo só lá no. Eu vou pegar a maior, velho. Posso abrir? Não, ainda não. Tudo. Tá. Tudo dois? Ele parece um livrinho. Não, espera aí. Né? Todo mundo tá com as suas respectivas caixas. Jéssica, o que você acha que tem dentro da sua caixa? Nada sem nada. Não precisa chacoalhar, tipo assim, Eu acho que... tem alguma coisa aí, mas o que você acha que poderia ser, tipo... Pelo conteúdo, pela caixa, assim, você Pelo olhando o peso? visual dela, o que você acha? Eu acho que não tem nada. Não, mas tem alguma coisa, isso eu vou te garantir. Pela caixa. O sentimento. Pela caixa. aparência da caixa. Um celular. De repente. Mas você, tá. Você acha que tem uma coisa boa ou ruim aí dentro, Gus? Pela embalagem é alguma coisa bem bonita. Um presente. Tá. Que presente. Não, um presente, assim. Vai dar pra alguém aqui. Uma Tá. coisa bonita, Fê, feminina. Eu acho que tem um papel, tem um bilhete. Uma coisa assim, eu acho. Duda? Eu acho que essa caixa tá amassada já. Eu acho que é alguma coisa meio desleixada que tem aqui. Tá. Fernanda. Coisas ruins. Coisas ruins? Aham. Quer mostrar pro pessoal? Uhum. Que legal. Deixa eu filmar aí. Mostra aqui pra mim. Uma caveira, o que é? Uma caveira, um ladrão roubando uma luz. Uma cara boa e uma ruim de... Uma caveira de veneno. Ah, Sim. Aham. Tá. Fernanda, abre a sua caixa e fala o que tem dentro dela. Ai, coisas lindas. Coisas lindas. Ó. deixa eu filmar aqui. Uma lâmpada, mão, bíblia, flor e uma cruz. Tá. Gus, abre a sua caixa e fala pra gente Se o não que tiver tem coisa dentro. boa aqui, eu... Opa. Esqueço! Mas é pra ficar no fundo. Fica a prensa lá no fundo. Tá. Entendi. Tem uma serpente, coração partido, brigas, lixo, um espelho quebrado e um ladrão, assim, sei lá, isso aqui. Tudo. Ai. Tudo de ruim. Você falou que tinha uma coisa, que você achou que tinha uma coisa ruim e desleixada. hein? Uma coisa desleixada pela caixa. Sim. Ai, tem vida, que lindo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tem um pássaro, uma árvore, salvação e a cruz. Bom, a primeira coisa que a gente fez aqui, que é quando a gente botou as caixas, a Manuela perguntou pra Fernanda 1, ela perguntou o que ela achava das caixas aqui na mesa. Então a primeira coisa que a gente fez, que é o que a gente faz, as caixas, como a gente está vendo aí, elas representam pessoas que a gente encontra no dia a dia, nossos amigos, família e até nós mesmos, né? Então quando a Fernanda olhou as caixas, ela primeiro teve que falar, obviamente, o que ela está vendo. A primeira coisa que ela está vendo, né? Ela teve que analisar o exterior da caixa, porque ela também não tinha acesso ao interior e tudo mais. Então ela analisou o exterior e foi lá, tem umas caixas bonitas, tem umas caixas mais desleixadas. No caso agora fazendo associação com pessoas, então tem algumas pessoas que aparentam alguma coisa mais, ao nosso olhar, um pouco mais belas, um pouco mais admiráveis e outras que não apresentam isso. Bom, a primeira questão, eu peguei do versículo de João 7, 24, que vai falar: não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. E, bom, julgamentos justos, então, não tão superficiais, que nem a Fernanda fez aqui, que ela olhou e falou: não, a caixa ali é mais feia, essa aqui é mais bonita e pronto. Então a gente tem que fazer julgamentos justos. E o que seriam julgamentos justos? À luz, digamos assim, à luz da Bíblia, né? A Bíblia vai falar que a gente tem que julgar as pessoas pelas obras que elas fazem. Vou ler mais um versículo que está em Mateus 7, 16 ao 20. Vocês
conhecerão as pessoas, vocês os conhecerão por seus frutos. Pode-se colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos, bons frutos, é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Bom, então fica nítido, né, que quando a gente for julgar, analisar alguma pessoa, a gente tem que julgar primeiramente pelos frutos das pessoas e não simplesmente pelo que elas são. Uma coisa até meio que a gente já meio que sabe, né, a gente já entende. Mas eu queria perguntar para você, se alguém sabe dizer o que seriam os frutos das pessoas. O que seriam esses frutos que a gente tem que analisar? Pecados, meus erros, né? Mas eu julgo as pessoas dessa forma, assim, né? A pessoa, para ti, a pessoa tem uma família, tu vê, por exemplo, vamos supor assim, então, para tu analisar um homem, no caso, tu vê assim, ele tem uma família muito bem estruturada, ele tem uma posição admirável e tudo mais, isso tu considera frutos bons, ruins, ou tu não considera isso na tua avaliação? Eu considero, se ele é casado, se é uma pessoa que não é mulherengo, se tem o objetivo de vidas esclarecidos, né? Uma pessoa honesta, assim, né? Isso conta muito. Então, o que a Bíblia vai nos dizer do que são esses frutos? Porque assim, por que eu perguntei isso para ela? Porque isso é uma coisa que a gente analisa também. É a primeira coisa que nós, digamos assim, como seres humanos vemos, né? Pô, a pessoa tem uma boa posição, a pessoa tem muito poder, muito status, um cargo muito bom, uma família muito boa, uma mulher muito bonita e tudo mais. Mas isso uma pessoa que não acredita em Deus, que não crê em Jesus e tudo mais, consegue ter. Então isso não é o divisor de águas de uma pessoa que dá frutos bons diante da Bíblia que uma pessoa que não dá frutos bons diante da Bíblia. Isso é só mais uma questão que nos agrada. Bom, o que a Bíblia vai falar que são os frutos do Espírito, está em Gálatas 22-23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então a gente vê que não tem nada a ver muito com ter, né? Na real ele só fala sobre muito mais a gente ser. Na real é só sobre ser uma pessoa com mais amor, uma pessoa com mais alegria, com mais paz, paciência, amabilidade, bondade e todas essas outras questões. Bom, então a primeira parte é isso, eu queria fazer mais uma adenda essa primeira parte, que estou falando dos frutos do Espírito, mas querendo ou não a Bíblia sempre apresenta um contraponto sobre tais coisas e existem pessoas que podem também usufruir de bênçãos espirituais e ao mesmo tempo não estarem corretas aos olhos de Deus. Um exemplo que deixa isso claro, que eu quero dizer, é quando Jesus diz que no final dos tempos vai ter pessoas que vão chegar para ele e falar: Jesus, em teu nome curamos, expulsamos demônios, em teu nome fizemos tudo. Ele vai falar assim: nem conheço vocês. Não conheço vocês. Então assim, mas tu vê, foram pessoas que tiveram poder aqui na Terra, tiveram seus status, tiveram bênçãos espirituais, ou pelo menos participaram de coisas espirituais, mas mesmo assim não tem, né? Então a gente tem que até tomar cuidado com essas coisas. Quando a gente vai analisar, a gente vê, essa pessoa ela expulsa demônios, ela cura, ela tem, sei lá, faz bênção para outras pessoas, mas mesmo assim tem que tomar cuidado. A parábola do joio e do trigo, que Deus vai falar que o joio vai crescer junto com o trigo. Então o joio é tipo, sei lá, uma erva daninha, algo que vai crescer junto com o trigo, uma coisa ruim que cresce junto, que ele não tira, porque ele sabe que se tirar ele pode tirar um pouco do trigo, ele não quer tirar o trigo, então ele vai deixar crescer junto, só no final dos tempos vai tirar. Então vai ter pessoas que vão participar disso e mesmo assim não são de Deus. Tá, então assim, e a segunda coisa foi quando a gente abriu as caixas e cada um viu o que tinha dentro da caixa e como diz, quer dizer, pode ou não ter a ver com a aparência da caixa. O que a gente quis trazer com isso? Bom, a primeira coisa é que a gente tenta fazer isso. O que a gente quis trazer é a questão de que está em Hebreus 4, 12 a 13, mas eu vou ler só uma frase,
que fala que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele que havemos de prestar contas. Então, por exemplo, a caixa da Fernanda ali é toda bonita. Não, a caixa do Gustavo, a tua também. A do Gustavo é toda bonita por fora, ela é toda negociada, mas por dentro a gente vê a realidade dela. Então isso acontece muitas vezes no nosso meio, da gente querer... eu venho aqui, eu posso querer botar minha roupa bonita, passar meu perfume, vir aqui fazer as coisas, mas eu sei como é que eu tô dentro. Vocês nunca vão saber, eu não vou expor essas coisas para vocês não tem como chegar, talvez a Manuela passe tempo, ela pode chegar, não, talvez perceba uma coisa, mas isso só quem vai saber é Deus, como está realmente no coração. E é isso, querendo ou não, que importa para Deus, né? E, bom, então a reflexão também tem a ver com isso, para a gente não focar tanto assim no nosso exterior e entender o que importa para Deus é o que está dentro de nós. Temos versículos que falam sobre o que Deus analisa no nosso coração. O primeiro está em Jeremias: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. 1 Reis: pois só tu conheces o coração de todos os homens. Em Hebreus de novo: ele julga os pensamentos e intenções do coração. Samuel: o Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então a gente só está vendo em versículos que Deus ele quer saber o que tem dentro de ti. Ele não vai olhar para o teu exterior assim como a gente faz, como a gente tenta analisar as coisas, ele quer saber o que tem dentro de ti. Se tu vai na igreja, se tu vai na célula, se tu ora e tudo mais, mas se tu dentro de ti não está com ele dentro de ti, é isso que ele quer saber. Se dentro de ti está com ele. Tu pode ser uma pessoa que não vai na igreja, que não faz nada, mas dentro de ti tem alguma coisa. Dentro de ti tem a cruz aqui da Fernanda ali, tem uma cruz dentro, tem alguma coisa dentro, mas tu não foi, entende? E a última questão é, por exemplo, da caixa da Maria Eduarda, que também é uma caixa, digamos, uma caixa meio feia, uma caixa desajeitada, que a gente julga simples. Eu quis trazer também a gente quis trazer essa reflexão de que mas Deus, um versículo aqui, né? Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. Escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Então, às vezes, Deus também viu naquela pessoa, naquela caixa, que é uma pessoa, ele viu naquela pessoa alguém que vai dar valor às coisas de verdade e ele vai se buscar fortalecer nele. O versículo último, né, que eu gosto muito, que está em Crônicas: pois os olhos do Senhor estão sobre toda a terra para fortalecer aqueles cujo coração é totalmente dedicado a Ele. Então é a última coisa, né? Mas é para mostrar que, tipo assim, Deus está olhando todas as caixas, Ele está procurando todas as caixas, Ele está procurando qual delas vai se mostrar forte para com Ele, para Ele também se mostrar forte para com essa caixa, no caso essa pessoa. Então Ele está abrindo todas as caixas, abrindo todas as pessoas e vendo quem vai realmente dar valor a Ele, para Ele também dar valor a essa pessoa. Está disponível para ele, é isso assim. Quem está disponível. É quem vai fortalecer. Bom, então era isso aí, né? Essa é a minha ideia. A nossa ideia das caixas. Amém. Adoramos. A palavra é sobre isso. Sem distrações. Eu vou passar essa foto para vocês verem a distração. Não olha, Manu. Não se distraia. É um teste. Eu quero falar sobre distrações, né, e como ter hábitos espirituais, porque é algo que todos nós cristãos precisamos de hábitos espirituais, porque é muito fácil a gente deixar o nosso dia a dia ou nossos deveres atrapalhar a nossa vida com Deus, né? A gente fica usando isso como desculpa. Então, o primeiro passo para a gente ter hábitos espirituais é a gente se livrar dessas desculpas que a gente dá, né? De trabalho, de trabalho de novo e tudo mais, né? Então, o primeiro tópico é nos livrando das distrações. Distração em latim, ela significa afastamento, separação da atenção. Então, alguns exemplos de distração quando alguém está presente fisicamente, tipo, numa aula de alemão, tipo eu, mas na verdade a minha mente está em outro lugar, eu estou lá resolvendo um monte de coisa, eu não estou presente emocionalmente nesse lugar.
Também tem exemplo de distração quando a gente começa a fazer algo e se dispersa rápido, quando a gente não termina o que começa, ou não conclui com excelência, falta de foco, concentração. Então, a distração é tudo aquilo que nos tira da vontade de Deus, aquilo que nos tira da atenção, que nos afasta de Deus, e ela é como um barulho na nossa mente que nos impede de estar atento ao nosso redor. Então, a distração não necessariamente se torna um pecado, né? Por exemplo, ficar no celular rodando feed, às vezes não é um pecado, mas é uma distração que te tira do alvo de buscar a Deus, porque ao invés de tu estar buscando a Deus, tu tá disperso no mundo das redes sociais ou enfim, tem vários exemplos aqui, né, que eu falei, por exemplo, esse que eu acabei de falar, né, excesso de celular, excesso de redes sociais, jogos, séries, distrações nos nossos pensamentos e emocionais, né, quando a gente se distrai pensando no futuro ou pensando no passado ou nos comparando, sonhando com algo, romantizando, até isso é uma distração, quando a gente pensa em coisas boas mesmo, só que a gente pensa tanto, idealiza tanto, romantiza tanto as coisas que a gente se distrai. Ou quando a gente fica muito preocupado, tem inseguranças, isso também é distração. Tem distração também que vão puxar mais pro lado do pecado também, que são atitudes, né? Por exemplo, estar em ambientes que não louvam a Deus, como, sei lá, uma rave, ou bebidas, fumar, um relacionamento tóxico, amizades que não te levam a lugar nenhum, né? A gente pode dizer assim, né? Acho que todo mundo teve uma amiga, um amigo que a gente falou assim, nossa, essa pessoa que ela só tá perdendo tempo com essa pessoa, porque não vai levar a nada. Então, esse relacionamentos também é um tipo de distração. Se tu tá num trabalho que não é para te estar, se tu tá num curso que não é para te fazer, isso são distrações. E também tem outro tipo de distração que eu li do livro do pastor Luciano Subirá, que ele fala que eu nunca tinha visto dessa forma, né? Mas que tem algumas tem as distrações lícitas, legítimas na nossa vida, que são as bênçãos que Deus nos dá. Às vezes a gente se distrai com aquilo que Ele nos deu, uma casa, um casamento, um trabalho. E no livro ele fala de 2 exemplos, né? O trabalho e o casamento. Então vou falar do trabalho. A primeira parte está em Êxodo 5, que é quando o povo estava sendo escravo lá no Egito e o faraó então começou a duplicar o trabalho dos israelitas porque eles queriam louvar a Deus. Ele falava pro faraó, deixa a gente sair pra gente sacrificar para o nosso Senhor, louvar a Deus, né? Então o faraó ele aumentou a carga de trabalho deles para eles não pensarem nas mentiras que seria Deus. Então, vou dar trabalho para eles pararem de falar que querem louvar a Deus. Então, e hoje em dia a gente também vê isso, né? Nos nossos trabalhos, nos empregos, a gente tem que trabalhar muito, muito, e às vezes nos querem mais hora extra, ou mais isso e aquilo, e a gente acaba não tendo tempo para Deus. Isso é uma estratégia que o mal ainda usa, né, nas nossas vidas, porque daí a gente não consegue ceder às pressões do trabalho, às pressões do mundo, para estar com Deus. A gente acaba se deixando levar por muito trabalho que a gente tem que fazer. Então, o trabalho que é uma bênção que Deus te deu, que Deus quer que a gente trabalhe, tá virando algo que tá te afastando dele, porque tu vai sempre recusar alguma coisa, porque ou tá trabalhando, ou teve muito tempo e tá cansado, e isso vai te afastando de Deus. E o casamento também, ele traz um exemplo em 1 Coríntios 7, que fala: quero que estejam livres das preocupações desta vida. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo, mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades nesse mundo e em como agradar a sua esposa. Seus interesses estão divididos. Da mesma forma, a mulher, que não é casada ou que nunca se casou, pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito, mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar o seu marido. Vocês ouviram? Tá. Digo isso para o seu bem e não para lhe impor restrições.
quero que façam aquilo que os ajudará a servir melhor o Senhor, com o mínimo possível de distração. Então, o casamento é importante, mas que nem o Henrique já trouxe aqui, né? Ele não é a finalidade. As nossas conquistas aqui na Terra não é... A gente não tem que cumprir um checklist, né? De ser cristão, casar, ter filhos e acabou. Não, isso não é o nosso objetivo, né? Nosso objetivo é louvar a Deus, é ter um relacionamento com Deus. Então, isso independe, né? Se a gente está casado ou não. O nosso objetivo é estar com Deus. Relacionamento, intimidade com Deus. E Ele tem que vir em primeiro lugar sempre na nossa vida. Ok? E tem um outro exemplo clássico também de distração, né? Que é o exemplo de Marta e Maria. Quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria, a Marta ela estava limpando a casa, cozinhando para receber Jesus. E Maria não, Maria só foi receber Jesus, só chegou na presença dele, né? Estava aos pés de Jesus. E Jesus, ele repreendeu a atitude de Marta, né? Porque ela estava lá preocupada com cozinha, com limpar a casa, ao invés de estar na presença de Deus, quando Jesus chega, né? Então, mas Marta, ela não tinha uma intenção ruim. Ela queria preparar a casa para receber as pessoas. Isso todo mundo faz hoje, né? Só que mesmo a boa intenção, às vezes é uma distração. Às vezes não é isso que Deus quer que a gente faça. Por mais que seja algo bom e de coração puro, né? Quero arrumar para te receber, não é o que tu tem que fazer, né? Então isso também é uma distração. Então a gente não pode deixar que nada se distraia da pessoa de Cristo. A gente não pode ver coisas acima disso. Não pode se importar com coisas além de Jesus, né? Então, porque às vezes a gente tem pessoas também, outra distração é quando a gente quer mais as bênçãos do que o relacionamento com Deus. É quando a gente quer, nossa, quando é que Deus vai fazer isso na minha vida? Quando é que vai acontecer isso e aquilo? E a gente se esquece de Deus, né? Se esquece da pessoa dele, que não interessa se vai acontecer ou não algo, né, na minha vida. O que importa é ter um relacionamento com Deus, esse que criou tudo. E então, como eu falei, né, são muitas distrações, é muito complexo de entender porque passa muito despercebida ela, né? Que nem no exemplo da Marta, como é que aquilo foi uma distração, né? A gente tem que se pensar na nossa vida o que a gente está fazendo que está virando uma distração. E distração, de novo, é tudo aquilo que nos rouba o alvo de buscar a Deus intensamente, em primeiro lugar. Essa é a distração. E em Colossenses 3:23 diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então esse versículo nos fala que não tem uma separação, né, de vida pessoal e vida com Deus, né? Eu sei que várias vezes eu pensava assim, eu vou organizar minha vida, então meu tempo com Deus e meu tempo trabalho, assim, né? Tentava organizar. Só que daí depois que eu li isso, eu falei, não tem diferença, né? Deus tem que estar em todas as coisas. Porque em tudo eu tenho que agradar a Ele, em tudo eu tenho que honrar a Ele, em todas as coisas que eu fizer, tem que ser para Ele. Então não existe essa separação, trabalho e vida espiritual, né? A tua vida espiritual, ela não é só quando tu tá aqui ou quando tu vai no banco da praça orar, ela é em todos os momentos, quando tu acorda, quando tu vai lavar louça, quando tu vai acordar, quando tu vai pro trabalho, quando tu tá lá no trabalho, quando tu volta. Ele tá em tudo, ele trabalha no nosso dia a dia comum, na nossa rotina. É ali que ele vai trabalhar na nossa vida. Ele não nos quer sentado orando só. Ele quer a gente ativos, agindo e pedindo ajuda para ele no trabalho, pedindo ajuda numa situação difícil. É ali que ele vai preparar, né, o nosso caráter e para a gente praticar os nossos princípios. Então, que a gente possa buscar ele no comum da vida e não só no extraordinário ou algo assim, né? Porque não é sobre isso. Não é sobre ter grandes coisas, é sobre ter a presença dele, né? Então, as distrações podem ser excesso de tela, como eu já falei, se imaginar ou se preocupar muito, tá em um relacionamento ruim, pode ser bênçãos lícitas e intenções boas, mas entendemos que precisamos buscar o discernimento de Deus, porque
como eu falei, né, tudo isso passa muito despercebido. E a gente precisa saber que o nosso objetivo não é completar um checklist, mas sim estar com Deus. E eu acho que, não, daí aqui eu botei que as consequências, né, da distração, com certeza todo mundo vive alguma, né? Alguma dessas que eu falei e tal, então, ou outras, mas todas elas vão ter uma consequência. Às vezes vai ser pouco, às vezes vai ser muito, depende do quanto que isso vai te afetar como pessoa, né? E essas distrações, elas contaminam a nossa visão sobre Deus e sobre quem nós somos. Então, mas, tipo, por que contamina, né? Porque em Salmos 119 diz: desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. E outra versão diz: desvia os meus olhos das coisas inúteis. Porque a gente sabe que tudo aquilo que a gente consome, acredita, pensa, sente, vai alimentando quem a gente é. Por isso a gente tem que cuidar do nosso íntimo. O que a gente está pensando, o que a gente está falando, o que a gente está fazendo, porque isso vai criar toda uma realidade na gente. E na Bíblia tem muitos versículos que falam sobre a gente cuidar disso, dos nossos olhos, dos ouvidos, da boca, porque a boca tem poder para abençoar ou amaldiçoar. E então Deus está querendo dizer que a gente precisa olhar para dentro e ver qual que é a nossa vontade, né? Que nem a dinâmica, qual que é o nosso coração. O que a gente realmente pensa, né? Aquilo que só Deus sabe de uma situação. E cuidar disso, porque a gente não pode também ser menos orgulhoso porque a gente precisa de Deus. Então, às vezes, deixar um sentimento ruim de lado para ter a presença de Deus. Ah, eu fiz isso, eu penso isso sobre essa situação, e é algo ruim que tu pensa. Tu fala pros outros, tá tudo bem, mas por dentro tu não tá. Então, é tu ser sincero com Deus para te ter a presença dele. Para te não se consumir e não achar que... Porque isso tudo, que nem na psicologia, tudo que a gente passa, a gente vai refletindo na nossa vida. E é assim que a gente vai achar de Deus. Se a gente passa por uma decepção e fica com aquilo ali e diz que tá tudo bem, e depois a gente vai achar que a gente vai se decepcionar com Deus. E vai virando uma cadeia, assim, a gente vai... Porque a gente se cuidar do nosso íntimo é a gente moldar um caráter parecido com o de Deus, que reflita a imagem dele. Então, a gente precisa trabalhar os frutos do Espírito, que o Henrique falou, amor, mansidão, tudo, para a gente refletir um caráter certo de Deus. Se a gente está distraído, se a gente está vivendo aéreo na vida ou guardando coisas, a gente vai estar criando uma realidade assim chula, né, da nossa vida. A gente vai estar sendo pela metade, sendo que Deus está aqui para nós, né? Por que a gente prefere construir uma vida nossa ao invés de uma vida com Deus? É assim, né? Isso tanto para cristão mesmo, né? Porque a gente que tem dificuldade em mudar a nossa cabeça, em mudar nossas atitudes, em ser sincero com Deus, em realmente estar nessa busca de intimidade com Deus. Isso é para nós, é uma jornada que a gente vai ter por muito tempo, né? Então, em Provérbios diz, né? Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então, o que está dentro da tua alma vai refletir na realidade. Tudo vai refletir. Então, se tu tem uma insegurança, tu vai refletir isso. Se tu é uma pessoa confiante, se tu tem a tua fé firme, isso vai refletir. Vai acontecer uma coisa ruim e tu, não, peraí, mas Deus está comigo. Tu vai perseverar, isso vai vir para fora. Então, deixa eu ver. Se nos perdemos e deixar nossos olhos ver coisas inúteis, nossa boca falar palavras de maldição e o nosso coração pensar coisas negativas e não focarmos naquilo que edifica a vida cristã, a gente vai estar se distraindo. E, como eu disse, né, Deus não quer que a gente seja mais ou menos, que a gente faça de qualquer jeito, faça pela metade, né? O reino de Deus, ele não é assim, ele não é bagunçado, desorganizado, meio a meio, tô bem aqui, aqui eu não tô. Deus, ele quer excelência, organização na nossa vida, né? Não pra gente ser perfeito, mas pra gente fazer tudo seguindo os princípios dele, tendo excelência em tudo. Então,
que a gente tenha uma mente esclarecida e o coração santificado para Deus falar conosco, que a gente tenha uma intimidade e relacionamento com Ele. Então, deixa eu ver. Alguns motivos, né, da gente estar distraídos ainda, né? É o excesso de telas, que nem eu já falei, porque isso faz muito mal para a saúde emocional da pessoa, isso causa muita ansiedade, estresse, comparação, e além da gente perder muitas habilidades sociais, também coisas simples do dia a dia, né? Que nem eu dei um exemplo. Se eu vou pesquisar no ChatGPT como... Tipo assim, eu fico muito perplexa comigo, que eu tô virando uma pessoa que não quer pensar. É terrível, eu quero tudo que ele resolva pra mim e tudo. E a gente fica com pressa, porque esse é o nosso... Hoje em dia a gente quer, a gente não consegue parar, simplesmente parar. E quando eu falo parar, não é deitar no sofá e ver Netflix e relaxar. É parar, tipo assim, parar, sentir e viver as coisas no momento presente, né? Eu, toda vida que tem algum tempo livre, eu tô no celular. Ah, a professora parou de explicar, já terminei a tarefa dela, eu vou lá, pego o celular. Vejo, porque eu não consigo ficar um tempo sem tá conectada, né? Então, isso é algo, essa é a minha distração principal, assim, é tá refém do celular, que é terrível. E outra coisa que a gente pode estar distraída é porque a gente não tem clareza do nosso propósito, dos caminhos que a gente tem que seguir. Então, cadê? Isso aqui eu já falei. Isso. Tá. Em Eclesiastes 3:11 diz que ele fez tudo belo a seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este consiga compreender a obra que Deus fez do começo ao fim. E o que significa isso, né? De que Deus, ele colocou a eternidade nos nossos corações, né? O que significa isso? E ele quis dizer, né, que a gente, por a gente ter sido criada à imagem de Deus, a gente tem uma sede espiritual, né? Então, nada nunca vai preencher esse vazio, né, que a gente tem como ser humano. Só vai preencher as coisas eternas, as coisas de Deus. Por isso que as pessoas que estão no mundo e tudo, elas não são preenchidas. Nunca vai preencher. Nunca. Porque só o que pode preencher é Deus. Porque ele botou isso na gente, no nosso coração. Ele criou todos os seres humanos. E em todos os seres humanos tem a eternidade neles. Então a gente chama, né, de ovelhas perdidas. Porque é basicamente a pessoa voltar para sua essência, voltar ao seu primeiro amor, voltar ao Deus que criou elas. Então é por isso que essas pessoas não vão estar não vão se satisfazer, né? Então a gente tem muitas inquietações. Tá. A gente tem muitas inquietações porque a gente ainda tenta se satisfazer com alguma coisa nesse mundo. Mesmo eu sendo cristã, fico lá no Pinterest, no TikTok, no Instagram. Fico lá, divagando. E a minha vida fica desorganizada. É terrível essa situação. Mas... Para! E então... A gente tem que lutar contra essas distrações, porque a gente não pode ser uma pessoa que não seja excelente, né? O que Deus deve pensar assim, né? Pô, tá perdendo tempo, né? E eu sou uma pessoa que... Eu acredito muito em Deus, eu quero honrar muito Deus com as coisas que eu faço. Então eu não quero mais... por isso eu tô cuidando mais de mim, da minha saúde física, mental. E tá sendo algo que é tudo pra Deus, isso, não é pra mim, né? Eu muitas vezes não quero... A gente tá fazendo todo dia voltinha de bicicleta, né? Só que eu nunca me exercitei na minha vida, então minhas pernas doem muito. É sério, meu joelho é muito fraco, muito. E então, às vezes eu fico, cara, eu não quero ir, eu quero ficar tomando meu café em casa. Fica ouvindo música ou fica com o teatro do trânsito? Não, eu não escuto música, né? Não tem como, não tem fone sem coisa. Mas enfim, aí então eu tô fazendo tudo isso pra Deus. Eu vou, acordo, faço essas voltas de bicicleta, ou tô indo na academia, algo que eu nunca fiz na minha vida. E é difícil porque a gente se desanima, assim, né? Dói, a gente quer parar, a gente quer...
tentar algo mais leve. A gente já vai puxando, TikTok, exercício em casa, pra não ir na academia. Já começa, né, aí tudo. Então eu parei de fugir dessas coisas e deixando Deus entrar nessa área da minha vida. Porque através de se desafiar e cuidar do nosso corpo, eu sinto Deus falando comigo, Deus me provando as coisas, Deus querendo modelar minha fé, né? De não desistir. Às vezes terminar, falta só 2 para terminar ali no exercício. Eu já tô chorando. E aí eu vou e continuo. Então Deus, ele vai trabalhando na nossa persistência, em tudo que a gente faz. E cadê? Eu botei aqui que o verdadeiro amor das nossas vidas e o nosso maior interesse é conhecer a Deus e ter uma intimidade com Ele. E sim, depois, em segundo lugar, desfrutar das coisas que Ele criou por nós. Por amor a nós, né? Como casar, viajar, comprar uma casa, ter sucesso, enfim. Depois vem isso. Primeiro é a gente ter um relacionamento firme. Ele nunca sair desse primeiro lugar. Nunca. Em hipótese alguma, Deus sair do primeiro lugar. A gente tem que primeiro ter comunhão com Deus e depois comunhão com o nosso marido, nossa esposa, ou se preocupar com as coisas do mundo, né? Porque ninguém pode ocupar esse lugar de Deus. Então, e muitas vezes essas distrações todas que eu falei vão roubar esse tempo. Vão roubar a gente de entender as complexidades de Deus, tudo. Então eu escrevi aqui, né, algumas coisas que a gente pode, e para finalizar, né, gente? Coisas que a gente... Deixa eu ver. Tá, depois da gente ver a seriedade das distrações e como ela pode impactar a nossa vida, como que a gente pode ter esses hábitos, né, espirituais. Primeiro, identificando essas distrações, orando. Ainda bem que foi ele, não fui eu. Orando e descobrindo essas distrações na nossa vida, pedindo para Deus nos falar, nos mostrar onde é que tá elas, porque elas estão despercebidas. A gente não vai ver, mas Deus sabe quais são. Então, se a gente orar, pedir, Deus, onde é que tá a minha distração? Porque a gente não pode finalizar o nosso dia e falar assim, nossa, eu fiquei mais no TikTok do que me alimentando da palavra, né? Seja em oração, em estudo e tudo, né? Então, botei isso, identificar a distração, momento diário com Deus, mais tempo para Deus do que para coisas inúteis, né? Óbvio. Terminar o dia e falar assim, eu fiquei mais tempo com Deus, na presença de Deus, do que no meu Instagram. Orar quando acordar e trabalhar no trabalho, depois orar em todos os momentos e glorificando a Deus, na academia, trabalho, tarefas de casa, porque é na nossa vida comum que Deus quer a nossa mudança, é no dia a dia. Então, cultivar o espírito, tá? E renovação da nossa mente e que Deus seja o maior interesse. Então, por isso que eu fiz esse devocional, vou mandar no grupo depois, mas que a gente possa cultivar, então, esses hábitos cristãos na nossa vida, ouvir mais louvor. Eu tava na academia, comecei, né? Eu falei, nossa, por isso que as pessoas ficam ouvindo música, porque é bom ouvir música na academia, é bom, imagina. Só que daí eu pensei, que música que eu vou ouvir, né? Porque música cristã, geralmente, é só música meio melancólica, e lá tu quer né? Algo um pouquinho mais elevado. A tua autoestima, né? Não precisa ser nada bagaceiro, mas tu quer uma coisa que te deixa animado, não que vai te fazer chorar no meio do treino. Então eu tava até montando minha playlist de treino, tinha umas bem legais, tipo assim, que são cristãs, que eu vou estar honrando a Deus e vou estar motivada também com a palavra de Deus. Então eu fiz aqui, isso aqui é só pra passar, gente. Os dias, os horários, quantos horários o dia tem, né? Porque a gente acha, não tem tempo, tem 24 horas. Tipo assim, né? 8 não vai estar dormindo. Não, mas tu pode acordar mais cedo, tu pode ter teu tempo. Acordar mais cedo, então... Tem 6, 6h30, 7 horas, 7h30. Não, se tu não tem tempo, tipo assim, tu trabalha, tu tem isso, tem aquilo, tem que ver então que horas tu tem tempo. Né? E na verdade, isso daí tu não pode ser refém do teu trabalho, né? Porque isso é o que eu acabei de falar. Não pode falar, eu não consigo. Óbvio que tu pode. Assim como. Mas é difícil. Mas a gente tem que conseguir. Porque a gente não pode terminar nosso dia mais pro mundo do que pra Deus. Amor. Não se refém. Oi, Edu.
Ó, pai, quantas horas tem o dia? Ele falou que a... Isso, cultivar mais Deus na nossa vida, porque é que nem o Edu falou, né? Não adianta só orar uma vez e acabou o teu dia. Tipo assim, não faz sentido na minha cabeça. Então, porque a gente tem que ter interesse em buscar Deus, ter um relacionamento com Ele, né? Sei que é difícil, eu sei que a gente acha mais interessante as piadas, os memes na internet do que ler Gênesis. Eu sei que assim, tu pensar no teu tempo, eu quero ver uma história que eu não tô entendendo nada, ou eu quero ver um meme lá no Instagram que eu vou me identificar super rápido. Então, isso são coisas, né, da nossa geração, mas que a gente tem que vencer isso, porque ele criou tudo. Quando eu ando na rua, eu fico tipo assim, cara, será que essas pessoas conhecem Jesus? Será que essas pessoas sabem dele? Porque eu não consigo, tipo assim, Deus criou tudo, né? Que nem eu botei no devocional, ele tá errado. Demarcou os limites da areia e do mar. A natureza obedece ele, o mar escuta ele. E eu fico assim. Eu tô no Instagram, tipo assim, eu tô perdendo essa história, um Deus incrível pra estar no Instagram. Eu falando de mim, sabe? De filhos de Da Virgínia. influencers que, não queria falar o nome, mas... Casa De filhos de influencers, que é o... E eu fico. E não vai te levar a frente nenhum, Exatamente, né? então. Então vai te levar a lugar nenhum. Eu acho que cada um sabe a sua distração, o que precisa, mas eu fico, cara, a gente tá aqui só pra Deus, então que a gente faça isso de verdade. Não que a gente esteja aqui pro nosso trabalho, pro meu curso de alemão, pro meu futuro casamento e blá 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 e blá blá blá. Né? São distrações da minha cabeça que eu tô falando. Então, que a gente esteja mais presente com Deus, íntimos com Deus, em silêncio. E é isso. Acabou. Tu me filmou de baixo? Ficou toda minha... Pelo convite da Duda, de me convidar para vir aqui estar com vocês presente, para a gente refletir o que a gente precisa mudar na nossa vida, refletir, olhar para dentro de si, olhar o que a gente quer para nossa vida, a gente busca Deus e quer ter Deus dentro do nosso coração. Hoje sempre a gente está aqui por um único propósito, que é agradecer a Deus e estar presente nos nossos dias, nos nossos pensamentos, não se perder da gente, não se perder de Deus nunca. Obrigada. Amém. Jesus, amém. Amém. Viu? Tá bom? Parabéns.